Oi, minha gente, como que vocês estão? Eu finalmente tô conseguindo me livrar do luto do término da leitura de Como Eu Era Antes de Você, que é o livro que eu falei um pouco sobre no último vídeo que eu postei. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo. Hoje eu quero contar uma história e falar um pouco sobre as minhas percepções. Bom, de sábado eu trabalho até 1 da tarde. E há umas 3 semanas eu cheguei em casa super cansada e deitei e achei que fosse dormir. Só que eu tava de fone de ouvido ainda e comecei a ouvir barulho de móvel sendo arrastado. Os meus vizinhos, eu não sei o que eles fazem, se eles fazem faxina todo dia, sei lá, eu sei que eles arrastam muitos móveis, muito mesmo. E achei que fosse isso, né? Já fiquei meio brava, porque falei, hoje é que eu não durmo. Só que daí, mesmo com fone, eu comecei a ver que os barulhos estavam estranhos e que tinha gente falando. Eu tirei o fone e ouvi coisa sendo jogada em discussão. E aí eu tenho 2 vizinhos aqui, um casal. E aí eu ouvi ela chamando o cara de covarde e ele falando, senta aqui que você vai me ouvir agora. E aí eu comecei a ouvir pouco do que ela falava, porque ela tentava falar e chorava, e ele falava, cala a boca, agora você vai me escutar. E aí ele começou a falar que ele trabalha e chega e tem que fazer essas tarefas domésticas, que não tá certo isso, porque a casa tá suja, que não sei o quê, que vai falar que falaria com o pai dela, que ela tem que calar a boca, porque antes dele ela não teve homem, ela só teve vagabundo, que ia ligar pro pai novamente, que ia falar pro pai, que ia embora. E quando ele falou que ia embora, ela falou, tá bom, vai então. E aí ele virou e falou, você acha o quê? Que com um salário de R$1.000 você vai conseguir se sustentar? E aí a discussão continuou da mesma forma. Ela tentava falar, mas chorava, e ele xingando e mandando ela calar a boca, enfim. E aí eu gostaria de falar que eu intervi, mas não, eu travei, gente, sério, eu travei, eu não consegui fazer nada, eu não liguei pra ninguém, eu não liguei pra polícia, eu não fui ali tentar resolver a situação, eu fiquei na minha cama, e quanto mais eles falavam, mais eu punha o cobertor na cabeça e não falava nada, eu não fiz absolutamente nada. Nesse dia eu fiquei muito triste, eu fiquei muito brava com a situação. E eu senti tanta coisa, tanta coisa. Primeiro eu me vi nessa mulher. De tantas discussões que eu já participei e que eu não conseguia falar nada, e eu era xingada, enfim. E eu travava. Depois eu fiquei muito brava com essa situação, da cultura que cria a gente pra aceitar isso. E depois eu achei o cara absolutamente tosco. Faz pouco tempo que eles moram aqui, e pelo que eu percebi, eles estão morando junto agora. Eu não sei se eles casaram, o que eles são. Mas desde que eles mudaram, eles pareceram pessoas muito tranquilas, vão pro culto todas as semanas, às vezes 2 vezes na semana. E eu não quero falar mal de nenhuma religião, mas quando você busca Deus ou qualquer lugar para você propagar a sua fé, o que as outras pessoas esperam é que você viva isso dentro da sua própria casa, né? Então, como eu via eles saindo, e eles parecem muito tranquilos mesmo, eu tinha uma impressão super boa. Quem mora em apartamento, toda vez que vê alguém mudando, sabe que é uma tensãozinha. Mas eu nunca tinha tido nenhum problema. Não tenho o que reclamar deles como vizinhos. Mas eu fiquei muito de cara, gente, de verdade. Foi muito sofrido. E aí eu fico pensando o que leva ao homem, não só a ele, mas a tantos outros, pra atacar o namorado ou o marido, ou que for o parceiro anterior da mulher. O que leva o homem a achar que a mulher só se relacionou com gente que não prestava? E ele é o Deus maior do universo.
Eu juro que eu fico pensando sobre isso, eu não consigo entender. E aí eu não consigo entender o que esse homem que se acha tão bom acha que pode ficar discutindo, não respeita a própria mulher. E aí esse cara me fala, porque eu vou falar pro seu pai. O que ele acha que ele vai falar? Que ele é um tosco, só se for, né? Ou, sua filha trabalha o dia todo e quando chega em casa ela não quer fazer nada. Porque se ela trabalha o dia todo e o marido também trabalha o dia todo, espera-se, não sei, né? Mas espera-se que as tarefas sejam divididas de forma igual. Porque qual que é a lógica que diz que o homem trabalha e ele não tem que fazer nada em casa? Todo mundo mora, todo mundo suja, todo mundo faz tudo, mas só a mulher que tem que fazer as coisas, né? Outro dia eu vi uma frase da Tati Quebra-Barraco falando que a faxina é feita com a mão e não com a vagina. E eu achei brilhante, porque é verdade, porque não é ter uma pepeca que te fazer doméstica, não é? E aí ele ainda me fala que vai falar pro pai dela que ele vai embora. O que ele acha que ele vai devolver ela? Que século que a gente tá? A menina é maior de idade, acho que nem é tão menina assim. E aí que engraçado, né? Quando ele fala que ele vai embora e ela fala, vai sim, o que ele faz? Ele se vira e fala, você acha que você vai dar conta de se sustentar com o seu salário? Há anos eu escuto falar que, mesmo desempenhando as mesmas funções, os homens ganham mais que as mulheres. Além de a gente ser humilhada no mercado de trabalho, a gente é humilhada dentro da própria casa. Por quê? Porque os nossos salários não são suficientes para que a gente tenha uma vida digna, para que a gente fale para um tosco desse, vai embora, eu não preciso de você. Quantas de nós já aguentamos e aguentamos diariamente humilhações porque a gente não consegue se sustentar, não consegue viver, pagar água, aluguel, energia, enfim. E isso é uma coisa que eu tenho pensado muito. Você vai pra rua com medo de ser assaltado, você tem o seu estresse diário no trabalho, e quando você chega em casa, você não tem paz dentro da sua própria casa, porque outra pessoa que devia te amar, te respeitar, não te dá um mínimo de paz, não te dá sossego. Quantos homens iguais a esse meu vizinho existem por aí? Caras como o meu vizinho que acreditam que quando outros 33 caras comem uma menina, como fizeram no Rio de Janeiro, e expõem ela, tá tudo bem, tá tudo certo. A menina que é errada, ela tem 16 anos, mas ela é mãe já, ela tira foto com metralhador e tudo mais. A gente se esquece quem são esses caras que fizeram os vídeos, né? Como se eles não cometessem outros crimes, né? A menina toda a vida justifica toda a vida anterior, mas os homens não. Foi só o vídeo que eles expuseram, tá? A gente não tá falando do caráter deles, né? É essa mentalidade que faz com que essas coisas aconteçam. E que ainda tem gente defendendo isso. Não importa a vida da menina. Ela podia ser uma prostituta da Babilônia. Nada justifica. Assim como nada justifica um cara ser tosco com outra mulher, com outra pessoa. Então, amiguinho, não adianta nada você ser legal na rua se você não for legal em casa também. Porque sabe o que acontece? Às vezes, a mulher ela se empodera e resolve não aceitar mais essa situação. Aí, você que não deve nem saber lavar sua roupinha, tem que voltar pra mamãe. Difícil, né? Infelizmente, essa é só mais uma história de tantas outras que a gente escuta por aí. A psicologia fala que o abuso psicológico ele é muito mais difícil de diagnosticar e de ser percebido do que o abuso físico. Porque quando o outro te bate, a agressão física, você sente, ela fica ali, dói. Você entende que você tá apanhando. Mas quando é aqui, quando a pessoa vai falando, seja o que for, é muito mais difícil de entender, porque a mulher acredita, ou a mulher ou quem for, a vítima acredita no que o agressor tá falando, e ela
Acho que não, que é ela que tá errada. Tem muito que ser discutido sobre isso. Ainda tem muitos vídeos que eu vou querer falar um pouco sobre. Eu queria mais contar o que aconteceu e falar um pouquinho. Mas, se você passar por isso, não aceite. Eu sei que é muito fácil eu daqui falar isso. É muito fácil mesmo, eu sei que é. Mas não aceita. Não aceita uma pessoa que não te respeita, uma pessoa que te menospreza, uma pessoa que, por um segundo sequer, faça com que você acredite que você é menos do que você é. Isso não é verdade. Não é verdade. E agora serve pra mim e pra todos nós que vemos situações de abuso, de agressão verbal, de falta de respeito. A gente não pode só fazer textão no Facebook, a gente não pode só gravar vídeo no YouTube, pode se manifestar só nas redes sociais. A gente tem que combater isso no nosso dia a dia. E só falar pode ser que não resolva nada, não mude nada, realmente. Mas não falar, com certeza, não vai mudar absolutamente nada. A gente vai continuar balançando a cabeça e aceitando essa situação. E se nós mulheres não falarmos não, isso não pode continuar, isso não tá certo, os homens vão continuar achando que eles estão certos. Porque é uma cultura totalmente machista. Essa nossa mentalidade patriarcal faz com que os homens acham que eles podem fazer o que quiser e tá tudo certo. Mas não é só uma questão de ser homem e mulher, é só uma questão de ter respeito, respeitar o espaço do outro, respeitar as dificuldades do outro. E pelo amor de Deus, gente, quer gritar? Vai ali fora e grita quando quiser. Mas não faz da outra pessoa um saco de pancada imaginário. O ouvido de ninguém é pinico, não é? Bom, por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo.